Canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. O objetivo da apresentação de hoje é prestar uma homenagem a José Francisco Toffani, um personagem importante da história contemporânea de Santa Cruz. José Francisco Toffani era comerciante, era empresário, foi coordenador de divulgação do NOP, desde que o NOP foi fundado até o falecimento dele. José Francisco Toffani aparece aqui numa foto e nós vamos falar um pouquinho sobre a simpatia, generosidade e empreendedorismo do José Francisco Toffani. Como sempre faço, eu estarei apresentando os slides e fazendo os comentários. Ele nos deixou muito cedo. Faleceu num acidente trágico de automóvel, no final de semana, ali na altura de Realengo. A entrada de Realengo por ali, ele vinha da casa da namorada, à noite sozinho, dirigindo. Aconteceu um infausto acidente, faleceu. Despediu-se de Santa Cruz com apenas 46 anos. Com certeza, se ele continuasse vivo, ele ia fazer muito trabalho, porque ele era realmente uma pessoa de realizações, de atividade. Se ele tivesse vivo, se o Zé Toffani tivesse vivo, ele completaria 81 anos no dia 13 de abril de 2025. E como ele era comerciante e também um dos proprietários, além de ser o gerente da loja mais antiga e tradicional de Santa Cruz, que eu inclusive já fiz uma postagem na Economia Doméstica Toffani, ele tinha a responsabilidade de permanecer quase que obrigatoriamente de segunda a sábado, 12 horas por dia. Então, quem trabalha no comércio, quem já trabalhou no comércio, quem conhece o comércio, sabe que as pessoas envolvidas, né, elas praticamente elas não têm tempo para nada, né? Então, quando surge uma oportunidadezinha que eles têm para descansar, então eles aproveitam. Então, no caso, o Zé Toffani, inclusive, ele falava que o comerciante, ele falava assim, o dia do comerciante, né, o dia do comerciário ou do comércio, né? Sempre fala assim, o comerciário ou comércio, o dia do comerciário, que era 30 de abril, inicialmente era 30 de abril. Depois saiu uma lei estadual, da Alerj, passando o dia do comércio, ou o dia do comerciário, né, para a terceira segunda-feira de outubro. Então, quando tinha essa oportunidade, ou no dia do aniversário dele, ele então largava tudo e ia comemorar, claro, né? E como é que ele comemorava? Ele comemorava reunindo os amigos, no caso, no dia do comerciante, do comércio ou do comerciário, ele reunia seus funcionários, geralmente ia para um sítio ou para um restaurante, e ali então os amigos, os colegas dele, os funcionários e alguns amigos. Eu cheguei a participar de alguns almoços dele, porque ele me convidava quando eu fui coordenador lá em Sepetiba, né? Então era uma festa. Então era a oportunidade que ele tinha para sair um pouco do balcão, porque o compromisso dele era muito grande mesmo. Imagine vocês, uma loja como a loja Toffani, quem conhece ali a loja Toffani sabe que é uma loja diversificada, tem muitos produtos. E por estar bem localizada, bem no coração de Santa Cruz, coração comercial, então a afluência do público é muito grande. Então, ele sendo gerente, ele não saía da loja, ficava diretamente lá na loja. No final de semana, até final de ano, Natal, que vendia muito, também estava lá na loja, né? Então eram duas datas que ele fazia questão então de reunir os amigos para um bate-papo, para um dia descontraído. Ele falava, o dia dos cachorros, o dia do cachorro, o dia dos cachorros, que é o dia do comércio, né?
Eu aproveitei uma foto, eu queria até dizer para vocês o seguinte, esta apresentação, ela tem, como eu falei no início, ela tem o objetivo principal de prestar uma homenagem ao Zé Toffoli. Então, infelizmente, eu não consegui fotos originais. Todas essas fotos que aparecem aqui nesta apresentação, elas foram reproduzidas do jornal do NOP. Todas elas foram tiradas do jornal do NOP. Então vocês imaginem o seguinte: o jornal, quando ele publica uma foto, ele já publica a foto que vai, naquela época que nós fazíamos o jornal, ele ia para a gráfica, fazia um tipo de negativo, né? Uma tipo de uma página de acetato. E depois, ainda ia, depois dessa página de acetato, agora eu não sei como é que é o processo, mas naquele tempo eu sabia como é que acontecia isso. Só abrindo aqui um parênteses, nós fazíamos a edição, eu fazia essa edição porque eu fui editor do Jornal do NOP durante todo o período que funcionou até o número 33. Então, como é que nós fazíamos? Nós íamos lá para a sede do NOP, tinha um rapaz, um rapaz que trabalhava em gráfica em jornais chamado Guaíba, e que conhecia todo o processo, e nós íamos selecionando. Eu levava todas as matérias, as fotos que sairiam e tal. Então, por exemplo, essa foto aqui, marcava a foto, vai entrar em qual página? Ah, vai entrar na página 3, por exemplo. Qual o tamanho? Aí marcava lá. Então ele marcava numa quadrícula, nas folhas quadriculadas, e deixava aquilo ali tudo já planejado, para depois ir para a gráfica, montar uma outra página, depois dessa página ia para fazer a página do acetato, depois da página do acetato ia fazer um outro processo que era um tipo de uma lâmina de alumínio para ir para a impressora para sair o jornal impresso em papel. Então, quando a foto passava, ela já estava na terceira ou quarta geração, digamos assim, de imagem. Então, quando ela chega aqui, ela já está na quinta geração, porque isso aqui já foi uma foto que eu tirei, quer dizer, uma cópia que eu tirei com o meu celular do jornal. Por isso que eu quero pedir desculpas a vocês aí pela falta de nitidez das fotos, mas o objetivo realmente é prestar homenagem. E o Zé Toffoli está de blazer escuro, blazer preto, aqui no meio, exatamente no meio da foto. Aqui tem o Jacó, do lado direito, aqui o Jacózinho, Jacó Gribler, né, já falecido, a Maria, na época era esposa dele, a Márcia, que era namorada do Toffoli, né? Aí ao lado tem o Luiz Gonzaga. O Luiz era diretor era gerente da Royal naquela época e também da Associação Comercial, era presidente da Associação Comercial. E o Francisco, logo depois do Luiz, o Francisco, esse de blusa listada aqui, ele era gerente do Unibanco, porque o Zé Toffoli tinha a conta dele lá no Unibanco e o NOP também abriu a conta no Unibanco. E eles facilitavam muito para nós, né? E o Júlio Cesário de Melo Neto, que naquela época ele era responsável pelo INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária. Então eu coloquei essa foto aqui para marcar um momento, né, de descontraído. Não é uma festa do aniversário do Zé Toffoli, é a festa de aniversário do NOP, porque nós fizemos o primeiro aniversário, foi uma festa muito animada, muito boa e com a presença de todo mundo aqui de Santa Cruz, pessoal das atividades comerciais, culturais e tal. Aí eu coloquei aqui para registrar esses dois momentos em que o Zé Toffoli largava a loja para comemorar, que era o dia do aniversário dele e o dia do comerciante, do comércio ou do comerciário. Uma outra coisa também importante, né? A localização da loja da economia doméstica, bem no coração da parte central de Santa Cruz, ali eu fiz uma postagem ontem e vocês devem ter visto, atualmente ela fica bem em frente ao BRT. E naquela época, aqui
essa foto já é de um período, mas houve um período que algumas linhas de ônibus, se eu não me engano, a Santa Sofia e também alguns pontos de táxi, alguns motoristas de táxi, paravam aqui na pista do lado de cá. Então, é, isso aqui, além também de ser perto, próximo da estação ferroviária, seguindo aqui um pouquinho mais à frente, vem já a estação de ferroviária. Então era um ponto, sempre foi um ponto assim central, um ponto de atração de muitos fregueses que iam para lá. Além dessa facilidade, vamos dizer assim, transporte, locomoção, de ser um ponto central, tinha também a questão da simpatia, porque era uma simpatia cativante, que era uma característica do Zé Toffoli, porque ele era um aglutinador, ele é um agregador, ele conseguia reunir as pessoas. E muitas pessoas passavam pelo comércio, davam uma paradinha, davam uma entrada na loja, às vezes não iam comprar nada, mas um bate-papo, uma conversa. Era ele e o João Titio. O João Titio, a loja do João Titio, eu coloquei aqui onde está escrito Loja Economia Doméstica, vocês observam, ela está um pouco coberta pelas árvores, mas logo ali tem a entrada da Rua Visconde Sepetiba, e logo depois eram umas casas é, de residências, né? E a loja da Feira do Titio era bem praticamente esquina junto com a loja Toffoli, onde hoje tem a banca do tio Vitório, né? E tudo isso fazia com que ele se aproximasse das pessoas desde pequeno, né? Você vejam bem, eu coloquei também aqui uma legendazinha dos jardins, porque esses jardins, inclusive já fiz uma postagem sobre os jardins do Seu Camilo, eram jardins da prefeitura, vejam que era uma coisa muito bonita, né? Tinha um coreto, vocês observem aqui à direita tem um coreto coberto, né? E o Seu Camilo era um funcionário da prefeitura que era responsável pelos jardins. E tem histórias hilariantes, tanto contada pelo Toffoli, como também pelo Zamir, Nicolau Jorge, que morava um pouco mais adiante, porque naquela época eram garotos que brincavam aqui e faziam gozação com esse Seu Camilo, porque o Seu Camilo era uma pessoa que tinha um ciúme tremendo do jardim. Então ele não deixava as crianças pisarem nas flores, no gramado. Não, as crianças queriam jogar futebol, porque aí eles moravam ali no centro, eles iam jogar futebol onde? Então iam jogar no jardim. Seu Camilo corria atrás, são histórias interessantes. E deixa eu passar aqui outra aqui. Essas proximidades, a proximidade ali com o comércio, com certeza vai fazer com que o Zé Toffoli vai tendo contato também com outras pessoas, né? E o espírito empreendedor dele, também aliado à capacidade de se aproximar e de reunir as pessoas, fregueses, amigos, ou até mesmo os visitantes, acabava trazendo algumas vantagens, alguns dividendos para a loja, claro, porque as pessoas iam lá por causa da simpatia dele, porque alto astral e tudo mais, mas acabavam conversando, havia um produto aqui, outro ali, acabava levando. Isso aí era bom para a loja também. Bom, o Toffoli era filho de tradicional da uma família italiana. Essa família veio para Santa Cruz no final do século XIX. Foram duas famílias italianas, vieram outras também, mas essas duas são as mais conhecidas, a família Toffoli e a família Ciraldo, né? E claro, quando era pequeno, quando era menino, ele era chamado Zezinho. E as pessoas mais idosas continuaram chamando Zezinho, mesmo depois ele já velho, já, já o senhor, né? Mas continuaram chamando Zezinho. Como, por exemplo, seu Álvaro e Dona Amelie, que é esse casal que está aqui na foto, do lado esquerdo com o Zé Toffoli, né? Que eram amicíssimos dos pais dele, então chamava de Zezinho, né? E então o Zé Toffoli, cresceu em pleno centro comercial de Santa Cruz. Aí, claro, ele vai experimentar aquelas brincadeiras, como eu falei, do Seu Camilo, correndo atrás das pessoas, né? E se tornou também, o Toffoli, o Zezinho, se tornou um profundo apaixonado pela história, porque ele ouvia as histórias.
Ali na própria loja do pai dele, seu Emilinho, tem o seu Emílio, que era o avô dele. Depois, quando morreu o seu Emílio, então o sobrinho, que era o Emílio também, né? Emílio Toffoli, sobrinho, assumiu a loja, era seu Emilinho. Os mais idosos, os mais antigos, chamavam de seu Emilinho. Mas era o Emílio Toffoli, que era o pai do Zé Toffoli. E eles, certamente, eles contavam histórias, ouviram muitas histórias da passagem ali, porque aquele trecho da Felipe Cardoso era um trecho que, como eu ontem mostrei também para vocês, aquela apresentação que eu fiz na rua Dom João VI, ela seguia, naquela época, isso no início no final do século XIX, né? Ela seguia pela Estrada de Ferro, que não havia, só foi construída em 1874, seguia pela o que hoje é a atual Felipe Cardoso, mas chamava-se Estrada da Fazenda Imperial. E passava exatamente aonde? Na frente da loja, já em 1898, por aí, frente da loja. É claro que existiam muitas histórias, tanto de Dom João, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foram os monarcas, né, que foram membros da realeza e da nobreza que estiveram em Santa Cruz. Isso tudo vai fazer com que ele comece a gostar da história e se apaixonar pela história de Santa Cruz, né? E também conhecer um pouco, mesmo sem ter feito pesquisa, sem ter feito estudo específico. Uma outra questão também, como a residência da família, porque quem viu minha postagem lá sobre a loja Toffoli, eu mostrei o portão que dava acesso à residência, né? Que é, como vocês sabem, é um sobrado, né? É um sobrado que tem ali, muito vistoso, sempre aparece nas fotos antigas. E então ali eu mostrei o portão com com a escadaria, né? Lá em cima tinha a residência deles. E as janelas, os janelões eram abertos. E dali eles podiam assistir todas as atividades que tinham no centro, porque todas as atividades culturais, cívicas, religiosas, as principais, eram realizadas ali, naquele trecho entre o que hoje, pessoal, onde tem a estação do BRT, até a estação ferroviária, mas principalmente aquele pedaço ali. Reuniões de pessoas. Então, por exemplo, as quermesses, que eu já falei para vocês aqui, que são aquelas feiras que eram realizadas ali, organizadas pela igreja. Durante um período, todo ano tinha, eram barracas, ficavam a final de semana vendendo objetos de diversos países, comidas típicas, tinham danças folclóricas e tudo mais. Lá de cima da casa dele dava para acompanhar tudo, o carnaval. Eu coloquei esta foto do Bloco da Crítica, inclusive que eu usei na postagem, na apresentação que fez o Bloco da Crítica. Vocês observem do lado esquerdo, na parte de cima, tem as janelas da loja Toffoli. E dali, por exemplo, eles tinham uma posição privilegiada para acompanhar o carnaval. E bem em frente da loja dele é que se montavam os coretos. Imagine só, então tudo isso aí favorecia muito, vamos dizer assim, era um privilégio muito grande, né? Tanto para o Zezinho, né? E também para os irmãos dele, né? O Luiz Augusto, né? Ele tinha irmão Luiz Augusto, o Paulo Emílio, era o Paulo que foi advogado, foi militar, né? Foi tenente do CPOR da artilharia, depois foi advogado. O Paulo Emílio foi presidente da Associação Comercial de Santa Cruz, o João Batista, o Joca, que foi morar em Porto Seguro, e as irmãs Maria Lúcia, Helena e Marguerita. Então essas crianças, esses meninos, viviam onde? No centro da Felipe Cardoso, e ali podiam ter privilégio de acompanhar todas as atividades. Era realmente uma oportunidade muito boa. Então, esse gosto pelo comércio, além da vontade ferrenha de realizar, e também o desejo de buscar sempre novas experiências e produtos que pudessem ser oferecidos a seus fregueses, o José Francisco Toffoli herdou do seu pai e do seu avô Emilinho, que é o pai, né?
e Emílio, que desde os tempos do secos e molhados, que a loja Toffani, ela começa com secos e molhados. O que é essas lojas secos e molhados, como o próprio nome já está dizendo, é que eram aquelas lojas, bom, o nome até hoje nem se fala isso, mas nem tanto, né? Mas eram aquelas lojas que vendiam exatamente produtos secos e molhados. Então, por exemplo, vinhos, de maneira líquidos de uma maneira geral, ou grãos, ou queijos, presuntos e latarias de maneira geral. Esta foto é uma foto antiga da loja, que também a qualidade não está boa, é uma reprodução da reprodução da reprodução. Do lado esquerdo tem o seu Emilinho, que exatamente era o pai do Zé Toffoli. E do lado direito de bigode tem o seu Emílio, que era o avô dele, o tio-avô. O Emílio veio para cá, depois me perdoe pela essa breve parada, uma tossezinha chata. O Emílio veio para o Brasil, depois pensava em retornar à Itália, eles eram italianos, né? E aí chamou o sobrinho. Então o Emilinho veio, Emílio Toffoli veio, né? E ficou ajudando o tio, né? Até, quer dizer, continuou ajudando até 1932, quando ele falece, o Emílio Toffoli, né, o avô. E aí o Emílio, o pai do Zé Toffoli, o Emilinho, vai assumir a loja de vez. Então aqui nós falamos aqui em solidariedade e generosidade, que foram duas características exemplares herdadas por Zé Toffoli, tanto do seu pai quanto do seu avô, pois ambos jamais deixaram de participar de campanhas visando favorecer os mais necessitados, como por exemplo o Natal dos Pobres, promovido pelo Jornal do Brasil. Já na década de 20, eu encontrei alguns jornais, Jornal do Brasil, né, no caso Jornal do Brasil, algumas edições, de pessoas em todo o antigo Distrito Federal que colaboravam com esse Natal dos Pobres, que era uma forma de festejar e de também trazer. E o Emílio Toffoli sempre aparece, o nome dele sempre aparece como um benemérito, fazendo doações. Então, o José Toffoli, ele pode ser considerado um benemérito no sentido daquele que presta auxílio ou serviços relevantes e que contribui financeiramente para alguma causa ou instituição. O Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, o NOP, foi uma das instituições, entre muitas outras do bairro, que contara com a ajuda financeira da economia doméstica Toffoli, por colaboração efetiva a partir de José Francisco Toffoli, que foi o seu coordenador de divulgação durante todo o tempo de sua vida, a partir da fundação do NOP até a data de falecimento. Aqui tem a foto dos primeiros coordenadores do NOP. O Zé Toffoli está à direita, aqui de blazer preto. Aí na sequência da direita para a esquerda tem o Zé Toffoli, era coordenador de divulgação. Tem o Dr. Antônio Nicolau Jorge, que era o coordenador geral do NOP, vem logo depois dele. O professor Jorge Iriarte Kaiser, que está bem no meio aqui, era o nosso coordenador de assuntos financeiros, né, que era tesoureiro, que tratava da parte financeira. Também faleceu muito jovem, muito cedo, tinha muito para fazer ainda. Lamentável também, foi um grande amigo, grande colaborador. O escritor Márcio Antônio de Azevedo, veio logo depois do Zé Toffoli. O Márcio foi, juntamente comigo, com a Beth e com o Kaiser, nós três fomos que demos o pontapé inicial. O Márcio, desde o início, nós nos reuníamos e ele começou trazendo novidades, porque o Márcio era um pesquisador, ele, como eu já falei anteriormente,
como ele trabalhava no centro da cidade, numa empresa de manômetros, ele tinha a chance de. Ele era uma espécie de gerente, de administrador, ele tinha a chance de sair em determinados horários do almoço, e ele saía dali, bem ali em frente, né, a empresa ficava bem na Cinelândia, ia para a Biblioteca Nacional. E o Márcio, ele tinha um interesse, ele gostava de tudo, ele gostava demais das jesuítas, porque ele morou nos jesuítas, o interesse dele pela história foi por causa dele ter morado nos jesuítas, a família dele morava lá, no bairro dos jesuítas, conhece também muito sobre a ponte, mas ele se interessou muito particularmente pela presença dos estrangeiros. Como ele tinha sido oficial da Marinha Mercante, tinha algum conhecimento também de línguas, né, de inglês e francês e tal. Ele na Biblioteca Nacional, ele fazia pesquisas sobre os viajantes estrangeiros, os viajantes europeus que estiveram em Santa Cruz. Então ele conseguia cópias de documentos, conseguiu muitas cópias de documentos, mandava fazer xerox, e assim nós passamos a ter acesso a informações que até então nem o próprio Benedito Freitas havia levantado. Por exemplo, quem conhece os 3 livros do Benedito Freitas sabe que essa parte referente aos viajantes, ele não desenvolveu muito. O Márcio não, o Márcio fez muitas pesquisas sobre a Maria Grã, sobre o Thomas Zender, sobre o Debré, ele veio trazendo muito material. E aqui, o finalzinho sou eu, o Márcio era coordenador de estudos e pesquisas do NOP. Atualmente parece que eles mudaram a denominação. E eu, que era o coordenador de assuntos administrativos. Eu ficava responsável por toda a parte referente à administração, de redigir os ofícios, o estatuto, o regimento interno. Eu que elaborei o texto inicial, depois nós fizemos reuniões para aprovação, e também era responsável pela edição do jornal. O jornal era, inicialmente, até o número 6, como eu já falei, era um boletim, mas a partir do número 7 se transformou num jornal, num tabloide. Então eu tinha que fazer a seleção, porque parece uma coisa simples, mas chegava a determinados meses que tinha tanta coisa, tanta matéria para publicar, e eu sempre gostei de privilegiar as imagens, porque você põe o texto só, é interessante, mas se você põe uma imagem para ilustrar, desperta um outro interesse. E quando você coloca a imagem, se você coloca muito pequena, muitas vezes não tem nem sentido. Isso aí era um problema, porque tinha que estar pensando no espaço, e jornal tinha que ser pago, né? Então, o Zé Toffoli, como era o coordenador de divulgação, ele também tinha essa preocupação de que nós pudéssemos publicar o jornal. Então, no meu caso, como era responsável pela edição, eu tinha que estar monitorando, por exemplo, as matérias. Às vezes ficava sem jeito, porque tinha tanta matéria, eu não podia publicar um determinado assunto, tinha que deixar para outra edição, ou pedia para reduzir, enfim, era um problema. Mas assim mesmo nós fizemos nessa fase do número 7 até o número 33, e chegamos a fazer jornais, a publicar jornais com 24 páginas. Como eu coloquei aqui, ó. Como coordenador de divulgação do NOP, José Toffoli tinha um compromisso de garantir a circulação do jornal, empenhando-se pessoalmente para isso. Na verdade, o jornal contava com a colaboração de todos, né? Eu, por exemplo, fazia a edição, o José Toffoli era responsável pela divulgação. Agora, nós precisávamos ter dinheiro para publicar um jornal desse, porque um jornal desse com 16 ou 24 páginas, 8, nós podíamos fazer sempre de 8, eram 8, 12, 16 ou 24, múltiplo de 4, porque o jornal, como sabe, tem cada página corresponde a uma folha, né? Aí nós tínhamos que estar sempre pensando assim, ou fazia de 4 páginas, nunca fizemos de 4 páginas, sempre a partir de 8, de 12, 16 e 24, ou até 24.
Então, observem aqui, esse NOP 17 tem uma ilustração lá em cima, outra do lado direito, tem o próprio logotipo, isso tudo vai ocupando espaço. Aí tem uma foto do Centro Cultural e tem uma foto do Mariano, porque é sobre o bloco da crítica, né? Não, é sobre a morte do Mariano e a família dele. Então, vejam que já ocupa praticamente 60% do jornal com imagens. Então isso vai reduzindo a possibilidade de colocar os textos. Mas o Zé Toffoli, ele foi um grande colaborador nessa parte, porque como ele era comerciante e tinha um bom trânsito junto com os demais comerciantes do bairro e também de Campo Grande, ele acabava convencendo os seus amigos, seus colegas, seus companheiros que colocassem anúncio no jornal, porque, como eu falei, eram os anúncios que pagavam o jornal. Então nós conseguimos, de abril de 1984 até dezembro de 1986, fazer uma edição que superava mais de 1.000 exemplares durante todo esse período de forma ininterrupta. Quer dizer, isso aí, falando de um jornal que tratava exclusivamente de temas relacionados com a história e com a cultura de Santa Cruz, isso aí é muito louvável. É preciso que as pessoas percebam a relevância, o significado desse jornal. Agora, como eu falei inicialmente, o Zé Toffoli, por ser comerciante, ele tinha o seu tempo muito limitado. Mesmo assim, sempre que surgia uma oportunidade, quando era um feriado ou um domingo, ele conseguia participar de algumas atividades fora do NOP, alguns projetos. Ele nunca escreveu nada, ele nunca foi um pesquisador, digamos, de documentação escrita, mas ele tinha um interesse muito grande em pesquisas de campo. Aqui, a participação juntamente com o senhor Antônio Mussi, o chamado Santinho, aquele de chapéu à esquerda, né? O James é esse que fica aqui à direita, ele trabalhava lá no Colégio Delta, era motorista lá do Colégio Delta, muito amigo do professor Enéas. O Zé Toffoli está agachado na parte central. Do lado esquerdo do Zé Toffoli tem o professor José Carlos, que era um químico também. E do lado direito o Zé Toffoli e o Jorge, que foi o pescador que levou. Eles estão onde? Na ilha de Guaraqueçaba, porque essa ilhota de Guaraqueçaba, eu já falei um pouco sobre ela, é uma ilhota que tem ali entre Pedras de Guaratiba e Sepetiba, onde tem ou tinha uma marca, a primeira marca deixada pelos jesuítas, lapidada na própria pedra, que inclusive ela é citada pelo Saldanha da Gama. Então eles foram lá fotografar e aí eles chamaram o projeto Guaraqueçaba. E o José Toffoli fez questão de participar dessa atividade, indo também nessa incursão. E uma outra participação também, podemos falar de participação de campo, aliás, outras duas, foi acompanhando o trabalho feito pelo arquiteto, atualmente cinegrafista Oswaldo Eduardo Lioi, nos projetos do Cruzeiro e do Monumento Repositório. Esse projeto do Monumento Repositório chegou a ser premiado, a receber o primeiro prêmio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, junto com o IFAM. Então foi apresentado um projeto. Qual era o objetivo do Oswaldo? Como já falei anteriormente, aquela igreja que seria construída pelos jesuítas, ficaram muitas ruínas que foram deixadas lá nas proximidades do quartel. Então, a proposta do Oswaldo Eduardo Lioi foi de fazer um monumento repositório, que era recompor essas pedras, reunir essas peças. Vocês podem observar que tem duas bases de coluna aqui, reunir essas pedras, né, essas pedras de granito,
e a partir dali fazer uma espécie de monumento repositório que não seria uma reconstituição da obra, até porque a igreja nem chegou a ser construída, mas seria uma forma de que as pessoas pudessem, chegando ali, a partir de painéis com ilustrações e tudo mais, pudessem ter informações sobre aquelas obras que seriam realizadas pelos jesuítas. Não só essas duas bases de coluna, como também alguns marcos, então esse material. E quanto ao cruzeiro, o cruzeiro da Praça Ruão, deixa eu ver se tem aqui a foto na outra imagem. Ah, não tem não, deixa eu ver aqui não. Não coloquei. Mas o cruzeiro da Praça Ruão foi um projeto também do Oswaldo Lioy, moldando a base do cruzeiro, porque a base do cruzeiro ele conseguiu informações a partir da iconografia da Maria Grã e de outros que fizeram desenhos, né, e obras sobre tela mostrando o cruzeiro. Então o Oswaldo Lioy recompôs, e com autorização e com apoio do coronel e do NOP também, foi feita a base, até hoje está lá a base. E a cruz, eu tinha falado ontem numa postagem que eu fiz no quartel, dizendo que a madeira veio de Fernando Noronha. Não fez, eu tenho que fazer uma retificação lá, mas ela veio de Rondônia. Era um amigo do coronel Carlos Patrício Feito Pereira, chamado Coronel Galaô, que tinha inclusive servido aqui no batalhão como capitão. Era um engenheiro militar, né, engenheiro mesmo, engenheiro civil, formado pelo Instituto Militar de Engenharia. E foi comandante do 5º Batalhão de Engenharia de Construção em Rondônia. E quando o nosso coronel aqui, o Carlos Patrício, pensou em reconstituir a réplica do cruzeiro, ele mandou uma correspondência para o colega dele, o Galaô, e o Galaô enviou a madeira para ser feito o cruzeiro. Então essa foi uma colaboração de várias partes, né? E o Lioy ficou responsável pela confecção da base. E o Zé Toffoli, então, ele percebendo a importância desse trabalho, ele participou, acompanhou o Lioy, vocês podem ver aqui, acompanhou o Lioy na produção da base. Uma outra participação meritória, né, elogiosa, que nós temos que sempre aplaudir, é o Zé Toffoli atuando como fotógrafo. Veja bem que ele era um empresário muito bem sucedido, né? Ele foi nosso coordenador de divulgação e assumiu o papel de fotógrafo oficial do NOP. Por isso que eu resolvi chamar o Zé Toffoli de fotógrafo de Santa Cruz. Eu fazendo alusão aqui ao Augusto Malta, que foi chamado fotógrafo do Rio, porque Augusto Malta trabalhou para a prefeitura durante mais de 30 anos, e ele ficou conhecido como fotógrafo do Rio. Eu falei, bom, se o Malta é o fotógrafo do Rio, o Zé Toffoli é o fotógrafo de Santa Cruz. Veja aqui na foto, lá em frente, a porta principal de acesso ao quartel, que na época estava realizando uma festa, né? Veja que até tem os soldados com o uniforme da época da monarquia, do Império. E o Zé Toffoli está à esquerda, de branco, com a blusa branca, com o seu equipamento fotográfico no pescoço. E ele mesmo resolveu colocar na máquina dele, na câmera dele, uma legendazinha escrita fotógrafo do NOP. Então, para dizer que ele era o fotógrafo realmente do NOP. Então, enfim, ele sempre trabalhou. E uma outra coisa, por que eu resolvi chamar de fotógrafo Santa Cruz? Porque durante todo esse período, né, desde a fundação do NOP, em 3 de agosto, até o dia em que faleceu, ele fez milhares de registros.
acompanhava todas as atividades envolvidas por iniciativa do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Claro que aquelas atividades que tinha oportunidade de comparecer, porque como eu falei, como ele era comerciante, ele tinha limitado, quando fosse uma atividade durante a semana e tal, geralmente ele pedia ao Nicol, né? Nicol também foi nosso coordenador, que era fotógrafo também, ou então a uma outra pessoa para fazer o registro. Mas quando ele tinha a possibilidade, quando ele saía um pouco, ele ia fotografava. Então lá no NOP, quem pesquisa, quem frequenta o NOP, quem conhece o NOP, sabe que tem uma quantidade enorme de fotos. Ele fotografava, fazia registro de tudo, tudo, tudo. E mandava revelar. Não é igual hoje, que hoje nós temos os celulares, as fotos vão para o computador, mas naquele tempo não, naquele tempo ele mandava revelar as fotos estão lá em papel. E como eu falei, sempre que ele podia, ele participava de todas as atividades realizadas pelo NOP. Aqui eu coloquei duas fotos, dois registros de uma atividade muito importante que nós fizemos logo no início da criação do núcleo. São fotos de um tour pelos pontos históricos de Santa Cruz, que nós promovemos, né? Isso, vejam que nós estamos falando aqui de 1984, 85. Então aqui da foto da esquerda tem o doutor Camarosano, tem o Benedito Freitas, o doutor Antônio está aqui com o megafone, aí do lado dele está o Zé Toffoli, eu, Márcio, enfim. Aqui do lado direito está o Márcio Antônio com o gravador, porque nós procurávamos também gravar tudo, né? Inclusive essas fitas estão lá no NOP. Está o Márcio Antônio, o escritor Márcio Antônio de Azevedo. O Benedito Freitas está aqui de branco, com essa cabecinha branca aqui, junto com outro xará dele, o Benedito lá da SEDAI. Isso aqui é lá em cima do morro da antiga SEDAI, da Caixa d'Água, que hoje nós chamamos de Morro do Mirante Imperial. E o Zé Toffoli ao lado do Márcio, participando dessa atividade, desse tour cultural. Nossas lembranças, nossa eterna gratidão e homenagem a José Francisco Toffoli, personagem da história recente de Santa Cruz, que marcou sua vida com exemplo de simpatia, generosidade, solidariedade, liderança e empreendedorismo. Era realmente uma pessoa muito generosa. Eu sei, de fato, de muitos momentos que ele colaborou, por exemplo, com o irmão Antônio, quando o irmão Antônio esteve doente, colaborou inclusive financeiramente, com o pessoal da Vila de Paciência, quando começou a organizar um grupo de teatro, com todos os grupos de teatro, as associações de bairro, havia muitas associações, os jornais locais, ele estava sempre colaborando. Nunca quis aparecer, o nome dele não aparecia, mas ele estava sempre colaborando. E quanto ao NOP, não tem nem o que se falar, porque o NOP sobreviveu durante muito tempo devido ao apoio dele. Quer dizer, além do apoio pessoal e da loja, da economia doméstica, que foi a primeira entidade mantenedora do NOP, né, ele faz inclusive questão de colocar isso no jornal. Ele tinha, como eu falei, ele tinha um relacionamento muito bom com os comerciantes, com os empresários, e conseguia também o apoio dessas pessoas. Então fica aqui nossa homenagem por essa presença dele. Eu coloquei aqui essa foto da esquerda, foi o dia em que o NOP completou um ano de atividades, que nós inauguramos uma exposição e a abertura das salas que ficava lá em cima nas obras sociais. E foi um momento também que nós prestamos uma homenagem à família do Dr. Arnaud Chagas. Tem o Zé Toffoli aqui à direita, né, aqui à direita, junto com o Dr. Antônio e Dona Lourdes, a esposa dele, eu, aí depois aqui tem o professor Ari Chagas, que era filho do Dr. Arnaud, e que fez a doação de uma documentação à farta
documentação que o Dr. Arnaud, já falei, era um dentista, mas era pesquisador da história também. Então o Ari Chagas fez essa doação ao NOP e o NOP resolveu prestar uma homenagem a ele. Eu já falei nisso quando eu fiz aquela postagem sobre o Louis Fé. E foi o Louis Fé quem criou um diploma de gratidão em em pergaminho, né, aquela pele de cordeiro que foi doada pelo Alci Solé, do Courtois Catalã, e aqui nós estamos fazendo a entrega do diploma ao Ari e o Zé Toffani presente. Né? Presente aqui à esquerda. À direita, logo Zé Toffani, doutor Antônio, Dona Lourdes, Simvaldo, Ari, atrás do Ari, à esquerda, lá no finalzinho, esse senhor assim, calvo, era o Reizinho. O Reizinho era dono do jornal Gazeta de Cosmos, que era um jornal que circulava na região. O Zé Toffani colaborou também muito com o jornal Gazeta de Cosmos, com o jornal Tubarão de Sepetiba, com todos os jornais que circulavam na região, e ajudava através de anúncio financeiramente, e ele estava presente sempre conosco, o Reizinho. Na foto central, um recorte daquela foto, o escritor Márcio com o Zé Toffani, e aqui ao lado direito, o Zé Toffani com o Salvador Pedro da Silva, que foi o compositor autor do hino de Santa Cruz. Então fica aqui essa nossa homenagem de gratidão ao nosso querido José Francisco Toffani, o Zé Toffani. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.